Olá, meus amigos! Muita felicidade estar aqui com vocês nesse momento tão importante, que é um momento de começo, é um momento de propósito e, acima de tudo, de muita transformação. E é com muito orgulho que nós anunciamos hoje a parceria entre a Faculdade LCA, a Fundação Podemos e o Partido Podemos para a criação de um novo curso de gestão pública, Formar os Nossos Quadros Partidários. Uma iniciativa que nasce do nosso compromisso com o Brasil, porque nós acreditamos sim que a política pode e deve ser feita com a sociedade, com preparo, com técnica, mas também com alma, com verdade, com amor pelo que se faz. Nós não estamos aqui formando apenas alunos. Nós estamos formando líderes, pessoas que vão ocupar cargos públicos, que vão legislar, executar, fiscalizar, mas acima de tudo, pessoas que vão servir a população com ética, com responsabilidade e com visão de futuro. Esse curso não é só sobre aprender, é sobre despertar consciência, sobre entender o poder da boa política, sobre conhecer profundamente o funcionamento da máquina pública, as políticas públicas, a gestão fiscal, o marco legal e como tudo isso se conecta com a vida real da nossa gente. No Podemos, a gente acredita que a verdadeira mudança vem de dentro e por isso essa formação é para você que já atua ou que quer atuar politicamente com propósito. Você que quer ser mais do que um nome na urna. Você que quer ser um agente de transformação. A educação é o que nos prepara para mudar a realidade. E é por isso que essa parceria entre a Faculdade LCA e o Podemos é tão poderosa, porque ela une conhecimento técnico com a vocação pública, une a academia com idealismo e cria um caminho para quem quer fazer diferente e fazer melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está começando uma jornada de conhecimento, de consciência e de impacto. E o Brasil precisa de você preparado. Vamos juntos construir uma política de verdade, com gente preparada, com gente que ama o que faz e que não tem medo de aprender. Porque quem se forma para servir, transforma o mundo à sua volta. O objetivo do nosso curso é capacitação técnica, é ética e política. É a formação com base num conteúdo atual, com professores de renome acadêmico e atuação prática na gestão pública. Agora que já falamos sobre essa grande parceria entre a Faculdade LCA e a Fundação Podemos, é hora de mergulhar um pouco mais fundo e entender os objetivos e os benefícios reais que esse curso pode oferecer para você. Você que decidiu investir no que tem de mais transformador. Ela mesma, a nossa educação. Um curso de gestão pública que foi pensado com um propósito claro. Formar lideranças preparadas, com base técnica, com consciência ética e com visão política. A gente sabe que não basta querer mudar. É preciso saber como mudar, como compreender o sistema por dentro, como agir com responsabilidade. E por isso, o nosso primeiro compromisso é com a capacitação técnica. Aqui, você vai ter acesso a um conteúdo atualizado. Mas tão importante quanto a técnica é a formação ética, porque no Podemos, a gente acredita que não existe boa política sem princípios. Nós queremos quadros preparados sim, mas queremos, acima de tudo, gente do bem, comprometida com o interesse público, com a justiça social, com integridade. E, claro, tudo isso com o olhar da política, porque você está se formando não só para entender a máquina pública, mas para atuar politicamente, com consciência, com estratégia, com vocação de liderança. Esse é o nosso terceiro pilar, a formação política real, conectada com a vida e com as pessoas. Agora aqui falando para vocês de estrutura, você vai ter à sua disposição uma plataforma EAD moderna, com tudo o que há de mais eficiente no ensino online. Vai ter aulas gravadas com fórum de discussão, com biblioteca digital, com quizzes e, ao final, um certificado válido em todo o território nacional. E o melhor, é um ensino acessível, que funciona em vários dispositivos, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, para que você possa estudar aonde você puder. E ainda vai contar, sim, com acompanhamento pedagógico personalizado, porque cada aluno importa e a sua jornada
é única. Essa formação é muito mais do que um curso. É um chamado à transformação. É uma ponte entre o seu propósito e a sua atuação. Porque um Brasil melhor começa com gestores públicos preparados, éticos e politicamente conscientes. Que alegria poder estar com vocês nesse momento tão especial, que marca o início de uma jornada transformadora. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Abreu, deputada federal por São Paulo e também presidente nacional do Podemos, o nosso partido. Mas, acima de tudo, eu sou uma apaixonada pela política, essa política como ferramenta de transformação social. A minha trajetória começou dentro de casa, com uma família de tradição política, que sempre amou a política e me ensinou também. Mas foi com o meu próprio coração, com os meus próprios passos que eu escolhi trilhar esse caminho. E eu digo com vontade, escolhi porque sim, fazer política com propósito tem que ser uma escolha diária. Eu sou formada em Direito, com especialização em Gestão Pública. E desde o início da minha vida política, eu sempre tive essa clareza de que conhecimento técnico e ética têm que caminhar juntos. Quando a gente quer entregar o melhor para a população, as coisas funcionam. Fui eleita deputada federal em 2014, fui reeleita em 2018 e depois em 2022. E ao longo desses anos, eu tive a honra de apresentar e aprovar projetos voltados para a transparência, para o controle social, para a democracia direta e também para toda a modernização do Estado. Eu lutei muito pelo fim dos privilégios e pela valorização de quem realmente faz o serviço público acontecer. Mas o que mais me realiza é ver as novas lideranças surgindo, de gente preparada, de gente com vontade de fazer diferença e que tem coragem de enfrentar o sistema e com base sólida para atuar com responsabilidade. E foi por isso que nasceu esse curso, porque eu acredito que ninguém muda o Brasil sozinho e que a política precisa de gente como você, com sede de conhecimento, que quer entender como as coisas funcionam por dentro e que está disposto, sim, a se preparar com humildade para servir melhor. Essa formação foi pensada com muito carinho, com muito conteúdo atual, com professores que vivem a gestão pública na prática. É uma plataforma moderna, é uma plataforma acessível e tudo isso com acompanhamento de perto, porque você merece esse cuidado. Eu sei que muitas vezes quando a gente pensa na política, a gente se sente distante, como se esse lugar não fosse para a gente. E principalmente para nós mulheres, esse caminho parece ainda mais desafiador. A gente sabe que ser mulher na política, ser uma liderança real, é conectar teoria com prática todos os dias. E entender os problemas e buscar soluções viáveis é extremamente necessário para o Brasil crescer. É ouvir, é dialogar, é propor e lutar com consistência. E eu tô aqui para te dizer, vá com tudo. Se inspire, estude, se prepare, porque o Brasil precisa de lideranças como você. Vamos começar do começo, então? E a pergunta que abre essa jornada é simples, mas é poderosa. E afinal, Renata, o que é gestão pública? Vamos lá? Gestão pública é a essência, é a arte de administrar o que é de todos nós. É o conjunto de ações, de decisões, de processos, de políticas que organizam todo o funcionamento do Estado em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal, mas mais do que conceito técnico, essa gestão pública representa a ponte entre os recursos públicos e o bem-estar da população. Ela é o elo que transforma impostos em escola, ruas, hospitais, segurança, cultura, saneamento e inclusão. É por meio da gestão pública que o Estado se organiza para funcionar. E é por isso que entender a gestão pública é entender como o Brasil acontece no dia a dia, na vida real das pessoas. E veja, nós não estamos falando somente de servidores ou de quem ocupa cargo no governo. A gestão pública é um campo vasto. Ela abrange profissionais de diversas áreas, de agentes públicos, de lideranças, lideranças comunitárias e cada vez mais cidadãos querem fazer parte dessas soluções.
seja na formulação de políticas públicas, seja na execução de programas sociais, no controle de gastos, na modernização da administração ou também no atendimento direto a cada cidadão. E tudo isso é gestão pública. E é por isso que ela exige preparo, ela exige visão estratégica, ética, ela exige conhecimento da lei, dominar as ferramentas modernas, mas acima de tudo, gente, exige comprometimento com o coletivo. Quando a gestão pública funciona, o cidadão sente. Quando ela falha, o cidadão paga a conta. E é por isso que esse curso começa por aqui, pelo entendimento profundo do que é de fato gerir a política pública. Porque você está se formando para atuar onde a responsabilidade é enorme, mas onde o impacto também pode ser gigantesco. E ao longo dessas próximas aulas, você vai perceber a gestão pública não é só uma função técnica, ela é uma missão social. É quem escolhe esse caminho com consciência e ela pode sim mudar a realidade do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e principalmente do nosso país. Agora que você já entendeu o que é gestão pública, é hora de darmos mais um passo e responder uma pergunta fundamental. Renata, qual a diferença entre o setor público e o setor privado? À primeira vista, pode parecer simples, né? O setor privado é tudo que é formado pelas empresas, pelas organizações com fins lucrativos. E o setor público é formado pelos órgãos, pelas instituições do Estado, aqueles voltados a todo o interesse coletivo. Mas, gente, essa diferença vai muito além disso. O setor privado, ele funciona com base num objetivo claro: gerar lucro. As decisões são tomadas pensando na eficiência, na competitividade, na inovação, mas sempre com foco na sustentabilidade financeira do negócio, é óbvio. Já no setor público, o foco é outro. É atender às necessidades da população. O objetivo aqui não é lucrar, mas é entregar serviço de qualidade, justiça social, entregar um serviço com equidade, com responsabilidade fiscal e, acima de tudo, com total transparência. No setor privado, o sucesso ele é medido pelo desempenho do mercado. No setor público, o sucesso é medido pelo impacto na vida das pessoas. Agora, prestem muita atenção. Isso não quer dizer que o setor público não precisa ser eficiente. Muito pelo contrário. Hoje, mais do que nunca, o gestor público precisa agir com agilidade, com planejamento, com inovação, né, que a gente espera de um bom administrador privado, mas com um diferencial super importante, com ética, com compromisso com o bem comum. No setor privado, você presta contas ao seu sócio, não é? Ao seu cliente. Pois é, no setor público, você presta contas a toda a sociedade. É dinheiro público, é recurso público, é responsabilidade pública. E isso exige naturalmente um nível de preparo ainda maior. E esse é um ponto-chave, gente. A boa gestão pública pode e deve se inspirar nas boas práticas, justamente do setor privado, mas sempre adaptando essas práticas ao contexto social, ao contexto legal, à ética do serviço público. Quem entende essa diferença está muito mais preparado para lidar com os desafios da administração pública e por tudo que você vai enfrentar. Porque sabe que no setor público, cada decisão tomada impacta vidas e isso não tem preço. E é por isso que você está aqui, para se formar com consciência, com técnica, mas acima de tudo, com propósito. Porque o Brasil precisa de gente que sabe fazer, mas que também saiba o porquê está fazendo. Se tem um conteúdo que todo gestor público precisa conhecer e respeitar profundamente é esse: os princípios constitucionais da administração pública. Parece um nome difícil, né? Mas é simples. Ele está lá no artigo 37 da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal, e ele funciona como uma bússola. Uma bússola, Renata? Sim, são os fundamentos que guiam toda e qualquer ação de quem atua no serviço público. E acreditem, conhecer esses princípios, gente, não é apenas uma formalidade jurídica, é um compromisso ético com toda a sociedade. Vamos lá conhecê-los.
A sigla que ajuda a memorizar é bem conhecida, LIMP. LIMP! E ela resume 5 princípios fundamentais. Legalidade. No setor público, só se pode fazer o que a lei permite. É o contrário do setor privado, onde tudo que não é proibido está permitido. Aqui, o gestor público está vinculado à norma, à lei. Agir fora da legalidade é violar o princípio contratual com a sociedade. Segundo, I de impessoalidade. O que é isso? O serviço público não tem dono, não tem preferências. As ações precisam ser iguais para todos os cidadãos, sem favorecimentos pessoais, políticos ou partidários. Quem está na gestão pública representa o Estado, não os próprios interesses. Terceiro princípio, M, moralidade. Não basta seguir a lei, é preciso agir com ética. A moralidade administrativa exige retidão, honestidade, coerência. O gestor público deve ser exemplo de conduta. O que é imoral pode até ser legal, mas jamais será legítimo diante do povo. Quarto princípio, publicidade. Todo ato da administração pública deve ser transparente. A sociedade tem o direito de saber o que está sendo feito. Por quem, quanto custa, qual o resultado. Publicidade é a prestação de contas. E é por ela que a gente constrói confiança no serviço público. Exatamente. Quinto princípio, eficiência. Esse é um dos princípios mais modernos e talvez o mais exigido hoje. Fazer mais, com menos e com qualidade. O cidadão não quer só um serviço público presente. Ele quer um serviço público que funcione, que resolva, que respeite o seu tempo, que respeite a sua dignidade. Todos esses princípios, eles não são apenas palavras bonitas. Eles são obrigações constitucionais e precisam estar na cabeça e no coração de todo agente público, quer seja concursado, comissionado, eleito por voto, porque quando um gestor público age contra esses princípios, quem sofre é o povo. Mas quando eles são seguidos com seriedade, o que acontece é algo poderoso. Nasce a confiança, nasce o respeito, nasce uma nova cultura de governo. Lembre-se disso. Quem administra o que é público, administra o que é sagrado. E sagrado se cuida, se respeita e se honra. Quando você estuda os princípios constitucionais da nossa administração pública, você não está apenas decorando regras. Você está construindo bases sólidas de uma atuação ética, de uma atuação técnica, mas também cidadã. E esse conhecimento é que vai te guiar nas decisões difíceis, naqueles dilemas do dia a dia, nas escolhas que você precisa fazer todos os dias e fazer com coragem, mas acima de tudo, com responsabilidade. Entender esses fundamentos é que vão te preparar para lidar com grandes desafios, tanto legais como operacionais de todo o setor público. Porque quem conhece a lei, quem entende o que está por trás, quem entende cada norma, age com segurança, com legitimidade, mas também com uma visão de longo prazo. Você não vai apenas ocupar um cargo, você vai representar um ideal. E esse ideal começa aqui, com a consciência de que servir ao público é, antes de tudo, honrar um pacto com toda a sociedade. Então estude, gente, com atenção, reflita sobre cada um desses princípios, porque eles vão ser a sua base, vão ser a sua proteção, a sua bússola, e vão te diferenciar como um verdadeiro gestor público, preparado, íntegro e com capacidade de transformação. Agora que a gente já compreendeu o que é gestão pública e todos os seus princípios, chegou o momento de falarmos sobre um ato fundamental nesse processo, o agente político. E quando a gente fala de agente político, nós estamos falando de quem ocupa mandatos eletivos. São vereadores, prefeitos, deputados, senadores, homens e mulheres que foram escolhidos pelo voto para representar a sociedade, para tomar decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Mas qual é, na prática, o papel desse agente político na gestão pública? A primeira função é muito clara: construir as leis que vão melhorar a vida da população.
E isso exige muito mais do que boas intenções. Exige técnica, sensibilidade social, exige compromisso com resultados reais. Um bom parlamentar precisa, sim, olhar para os problemas da sociedade e transformá-los em políticas públicas, eficazes, que façam a diferença. Isso significa propor leis que tenham impacto, que respeitem o orçamento público, que dialoguem com os municípios, com o Estado, com os gestores e que, acima de tudo, saiam do papel. Mas a contribuição do agente político, ele não para por aí. Ele também tem o dever de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, de acompanhar como o dinheiro do povo está sendo usado, de cobrar transparência, de denunciar desvios, de apoiar boas práticas, de proteger todo o interesse coletivo. Esse papel fiscalizador é essencial para garantir que a gestão pública seja honesta, seja eficiente, comprometida com resultados. E mais, gente, o agente político ele tem um papel estratégico para promover o controle social. É ele que estimula a participação da população nas principais decisões públicas. Criar canais de escuta, ampliar o diálogo com a sociedade civil, abrir espaço para que o cidadão seja protagonista. Porque gestão pública de verdade não se faz atrás de uma mesa, não se faz isolado num gabinete, se faz ouvindo as pessoas, contato com a realidade, diálogo com quem vive os problemas todos os dias. É por isso que eu digo que um bom parlamentar é aquele que conhece as ferramentas legais, compreende os limites do orçamento, atua com base em dados, mas que nunca perde o vínculo com as pessoas. Você que está aqui se formando conosco precisa entender uma coisa muito importante. O seu papel vai muito além de ocupar um cargo. Você está se preparando para influenciar o rumo da gestão pública no país. E isso exige preparo, mas exige também algo que nenhuma formação técnica pode te dar sozinho: propósito. Muita gente pensa que partido político serve só para disputar eleição. Mas aqui no Podemos, a gente acredita que partido também é e precisa ser uma escola de formação. Porque quem quer de fato mudar o Brasil não pode depender apenas de boa vontade. Precisa ter conhecimento, precisa ter técnica, precisa ter visão de gestão, gente. E, acima de tudo, formação política contínua. Claro, contínua, porque o mundo muda o tempo todo. As demandas da sociedade mudam, a legislação evolui, a tecnologia avança e o agente público precisa estar em constante atualização. Para quê? Para tomar as melhores decisões, mais rápidas, mais justas. E é por isso que no Podemos a gente investe muito em preparar cada liderança nossa de verdade. A gente quer muito mais do que nomes nas chapas. A gente quer pessoas qualificadas, gente que sabe o que está fazendo, que conhece o orçamento público, que entende como construir uma política pública do zero, que domina os caminhos da gestão e, acima de tudo, que tenham coragem para aplicar esse conhecimento com ética, com eficiência. E esse curso que você está iniciando agora é só mais uma das ferramentas. Nós temos encontros, oficinas, mentorias, capacitação técnica, grupos de estudo, e tudo isso é feito com muito carinho, para que os nossos representantes estejam sempre um passo à frente. Não por vaidade, mas por responsabilidade. E, gente, sabe o que é mais bonito? É ver os resultados. Ver vereadores, prefeitos, secretários municipais e até deputados formados dentro da estrutura do partido, que passaram por toda essa caminhada de formação e hoje estão fazendo a diferença onde? Lá na ponta. São gestores que se destacaram não só pela performance nas urnas, mas pela qualidade da gestão que entregaram, por terem a capacidade de ouvir o cidadão, pela honestidade no trato com o dinheiro público e, acima de tudo, pela capacidade que tiveram de entregar algo concreto na vida das pessoas. E cada caso de sucesso é um sinal claro para mim de que vale a pena investir em formação. Vale a pena apostar no preparo, na ética, no propósito
E agora é a sua vez. Você faz parte dessa nova direção de líderes. Está entrando numa escola diferente, uma escola que forma para transformar e que vai caminhar com você da sala de aula até a vida pública. Afinal, o Brasil precisa de gente nova, sim, mas precisa, acima de tudo, de gente preparada. E é por isso que o Podemos acredita tanto na educação, tanto, mas como caminho, porque partido político que respeita não forma apenas candidatos, ele forma cidadãos conscientes, forma gestores públicos competentes e lideranças com propósito. E se tem algo que faz toda a diferença nessa caminhada, é saber que você não está sozinho. Ao escolher se formar com o Podemos, você passa a fazer parte de uma estrutura real de apoio político, técnico, feito por quem realmente quer assumir cargos públicos com responsabilidade, mas com preparo e resultado. Aqui você vai encontrar não só conhecimento, mas mentoria, troca de experiência, apoio estratégico, orientação jurídica, orientação técnica, tudo aquilo que forma uma liderança mais segura, mais consciente, mas com capacidade de tomar decisões com impacto positivo. E mais do que isso, você passa a ter uma rede nacional de lideranças públicas formada por gestores que, assim como você, escolheram o caminho do preparo. São homens e mulheres em todas as regiões do Brasil que enfrentam os mesmos desafios, que compartilham essas soluções e crescem juntos, com a certeza de que estão, sim, construindo uma nova cultura política. Uma política baseada em competência, em ética e, acima de tudo, com espírito público. Essa rede é uma das maiores riquezas que você vai levar daqui do Podemos. Porque mais do que um diploma, você vai estar construindo vínculos, vai estar aprendendo com quem já está na linha de frente e se preparando para também liderar com excelência. Aqui, a gente não forma nomes, a gente forma quadros. E quem tem base, cresce. Quem tem propósito, transforma. Se a gente quer formar líderes de verdade, nós não podemos fugir da realidade. E a realidade da gestão pública no Brasil, ela ainda é marcada por grandes desafios. São desafios que, de fato, testam a nossa capacidade técnica, testam a nossa integridade, mas, acima de tudo, a nossa vontade de transformar. E esse é um dos maiores entraves, a burocracia. Muitos processos são lentos, são ultrapassados, são cheios de exigências que, em vez de facilitar, dificultam ainda mais o acesso da população aos serviços públicos. E o resultado disso é gente esperando meses por um documento, empreendedores desestimulados, políticas que demoram para chegar na ponta, mas esse cenário também é um chamado para a inovação, porque o setor público precisa ser mais ágil, precisa ser mais moderno, mais conectado com as necessidades do cidadão. E é aqui que entra quem? O novo gestor público, aquele que conhece a máquina por dentro, mas que não aceita que ela continue travada. Um outro desafio central é o da transparência. E o seu reflexo mais crítico, o combate à corrupção. A má gestão dos recursos públicos custa caro, não só financeiramente, mas socialmente. Ela aprofunda desigualdades, ela destrói a confiança das instituições e ela tira a oportunidade de quem mais precisa. É por isso que essa nova geração de gestores precisa dominar ferramentas de controle, ter auditoria, prestação de contas, governança, a ética precisa ser estruturada. E a tecnologia, sem dúvida, é uma grande aliada nesse processo. E aqui, falando um pouquinho de tecnologia, não podemos deixar de falar da transformação digital. O Brasil avançou, mas ainda temos muito o que fazer para tornar os serviços públicos mais acessíveis, para torná-los mais simples, mais inclusivos, e a digitalização dos serviços é um caminho sem volta, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, porque não basta digitalizar, é preciso garantir segurança da informação, é preciso ter acessibilidade, conectividade e inclusão. Afinal, um serviço público que não chega para todos não vai cumprir sua missão. E é isso que nos leva ao último ponto dessa aula, a participação social. Não existe gestão pública eficiente sem escuta do cidadão, sem dialogar com a população,
sem ter canais abertos para quem quer contribuir, dar a sua participação. A boa gestão, ela precisa ser participativa, precisa ser colaborativa, integrada. E o novo gestor público, ele então precisa estar preparado para isso, com técnica, mas acima de tudo, gente, com humildade. E é exatamente isso que esse curso te entrega. Conhecimento para você lidar com os obstáculos reais da gestão pública brasileira. Você vai ter contato com temas atuais, como governança, como cibersegurança, como transformação digital, gestão por resultados, inovação em políticas públicas, tudo isso com base na realidade do Brasil, com quem vive e enfrenta esses desafios todos os dias. Porque é fácil falar de política no discurso, mas é difícil entender o sistema, identificar o problema e encontrar a melhor solução. E é isso que diferencia quem passou por essa formação. Você está aqui para isso, para aprender, para se preparar, para fazer a diferença com quem já conhece, com quem já fez. Chegamos ao final da nossa aula e mostrando na prática para vocês que esse é o jeito Podemos de governar, de compartilhar conhecimento, de transformar o Brasil, sim, por meio da educação. E eu quero começar esse agradecimento do fundo do meu coração com a sua presença. Seja você um filiado, uma liderança experiente, alguém que está dando os primeiros passos na política, tudo isso já é um ato de coragem, porque você escolheu se preparar, você escolheu estudar, você escolheu fazer diferente. E é isso que o Brasil precisa. É de gente que escolhe com consciência. Esse é o espírito do nosso partido. É formar, é dialogar, é construir juntos, porque ninguém transforma o Brasil sozinho. A mudança, ela é coletiva. E eu quero deixar uma mensagem muito especial para você que está começando essa jornada. Se prepare, se envolva, se comprometa. A política brasileira precisa urgentemente de gente capacitada, com base sólida, com valores e princípios, mas acima de tudo, com coragem para ocupar os espaços com responsabilidade. Que não aponte o dedo achando culpado, mas entenda que nós somos os verdadeiros agentes transformadores do nosso país. A gente não pode mais aceitar que os cargos públicos sejam ocupados por improviso, por vaidade, por interesses pessoais. O Brasil não aguenta mais isso. O povo merece muito mais. E é por isso que você está aqui. Porque você representa essa nova política. Essa política com propósito, com preparo, com paixão por servir. E que essa aula magna seja só o primeiro passo de uma caminhada linda. Que daqui para frente você leve com você tudo o que você aprender. Transforme em prática, em projetos, em ação concreta. A boa política começa com a formação, começa com conhecimento. A gestão pública é a ponte entre o sonho dos cidadãos e a realização concreta das políticas públicas. Esse curso é o primeiro passo para essa transformação. O Podemos está com você. E eu estou com você. E o Brasil precisa de você.